Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam ótimos. Nós aqui estamos maravilhosamente bem. Esse é o quadro Vez e Voz Podcast, onde nós entrevistaremos personalidades de diversos segmentos, políticos, empresariais e religiosos. O nosso convidado hoje faz parte da indústria gospel, ou seja, faz parte do universo gospel, do universo cristão. Apesar de ser um jovem ainda, já é pastor credenciado pela IEADAM, Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, e é pastor da área de número 1 da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Lábrea. Com vocês, pastor Kessiel Roberto. Pastor, seja bem-vindo ao Vez e Voz e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Simar, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui juntamente com vocês e poder contar um pouco, da nossa história, da nossa trajetória, porque com certeza muitas pessoas serão edificadas, através dessa história. Muito bem, já já a gente vai começar essa boa conversa. Eu tenho certeza que tem muita gente aí curioso, para descobrir muita coisa, para descobrir o processo, digamos assim. A gente só vê a imagem, a gente só vê muitas vezes o resultado e é interessante, eu acredito, a gente conhecer, e ficar a par do processo que os nossos líderes, que as pessoas que hoje têm uma relevância ou fazem um trabalho em determinados segmentos, passaram para chegar aonde estão. Mas antes de começar a conversa com o nosso pastor Kessiel Roberto, a gente quer falar dos nossos parceiros, dos parceiros aqui do quadro Vez e Voz Podcast, começando pela ConstruSilva. Você que está construindo, reformando ou precisa fazer a manutenção de algo em sua casa, a ConstruSilva é a loja mais completa em materiais de construção da região. Acessórios para carpinteiro, pedreiros, eletricista, encanadores, tudo que você precisar para sua casa, para reformar, para construir ou para fazer manutenção, tem na ConstruSilva, na rua 24 de agosto, Barra Limpa. Você sabe, Precisou, ConstruSilva arrumou. E agora a gente vai falar para você que é da moda, que gosta de andar elegante, bem vestido, bem apresentável, vendível, como dizem por aí, falar para vocês da Cia Bonés. Essa loja fica localizada na Avenida Coronel Luiz Gomes. É a loja do meu amigo Jadson, um jovem empresário que está fazendo uma grande diferença aqui na nossa cidade. Então você, homem, que procura sempre andar bem vestido e gosta de boas roupas, a Cia Bonés é loja de moda masculina. Para todos os gostos, preferências e personalidades, você encontra na Cia Bonés. Calças, jogras, camisas básicas, malha peruana, suéteres também, camisas de marcas como Lacoste, Tommy, entre outras marcas, bonés de todos os estilos de marcas que você possa imaginar e, é claro, muitos tênis, Você que gosta de um tênis colecional, gosta de ter um bom tênis, todos os tênis que você procurar e imaginar tem na Cia Bonés. Então vem para a Cia Bonés e aproveita as ofertas que essa loja está fazendo aí nesse final de semana, tá certo? Cia Bonés do meu amigo Jadson. Aliás, Jadson, um abraço para você, que é parceiro aqui do quadro Vez e Voz Podcast. Mas não basta andar bem arrumado, elegante, se você está com o cabelo mal cortado, ou seja, não está aí com o visual alinhado. E por isso eu venho falar para você, exatamente para quem é de Pauinim ou para quem vai viajar para Pauinim, venho falar da Ose Cortes, essa barbearia aqui, que fica localizado na rua Castelo Branco, na ladeira da Ceã, ao lado da colônia dos pescadores. É a mais nova barbearia em Pauinim. Ose Cortes, cortes sociais, degradê, você que gosta de desenhar o cabelo, você que, como a tropa mais nova fala, gosta de andar com o cabelinho na régua, a Ose Cortes é a opção certa para você. Atendimento durante toda a semana, de segunda a sábado, o dia inteiro. Você pode fazer contato pelas redes sociais da Ose Cortes ou pode procurar a barbearia ao lado da colônia dos pescadores em Pauinim e aproveitar com certeza aí os preços e a qualidade e eficiência que a Ose Cortes te proporciona, tá bom? E para fechar o nosso início, falando dos nossos parceiros aqui do Vez e Voz, quero falar de educação, falar da Tempo Moderno Educação. Essa instituição são 5 instituições espalhadas entre Ji-Paraná, a Zona Sul de Porto Velho, Humaitá e Lábrea, oferecendo diversos cursos, tá certo? E com preços acessíveis a você. Olha aqui, tem o curso de inglês, curso de inglês, informática essencial, informática avançada, informática profissional, Excel essencial, Excel avançado, combo informática, combo jovem aprendiz e, é claro, também tem desenvolvedor de games, programador profissional, auxiliar de engenharia, assistente contábil, tem também aí maquiagem profissional, auxiliar de laboratório, atendente de farmácia, combo saúde, combo jovem aprendiz. Estou falando da Tempo Moderno, educa, transforma e inclui. Essa é a Tempo Moderno. Agora, gente, já tendo feito aqui, pastor, a nossa mexã, Estamos começando o nosso quadro, estamos montando uma estrutura boa para que a gente possa levar um conteúdo de qualidade em áudio, imagem, com certeza em cenário até você. A gente conta
com esse time de parceiros que estão junto com a gente na realização dessa programação. E é claro que quando nós anunciamos a presença confirmada do nosso convidado, a gente fortaleceu aí o nosso time de parceiros. Mas agora vamos conversar com o nosso querido pastor da área de número 1, da IADAM em Lábrea, pastor Quessiel Roberto. A minha primeira pergunta, pastor, é que o senhor nos fale de quando e como o senhor entendeu e atendeu o seu chamado pastoral. Muito bem, Simar. Eu venho de uma família, né, que graças a Deus, uma família cristã, né, meu pai completou agora em fevereiro, né, dia 2 de fevereiro, 39 anos de ministério. Então, com certeza, o meu ministério já vem atrelado, né, ao dele. Porque a palavra do Senhor lá em Provérbios, capítulo 22, versículo de número 6, vai dizer: ensina a criança o caminho que ela deve andar, para que quando ele cresça, ele não venha se desviar dele. Então, a minha vida toda foi dentro do ministério pastoral, né, do pastor Roberto, que é o pastor presidente da IADAM Lábrea, aqui nesse município, tá bom? E, né, eu já fui atrelado a esse ministério. Com 9 anos eu comecei já a tocar bateria na igreja, e desde lá eu vim servindo ao Senhor, né? E entender, a gente nunca entende por que a gente foi chamado, porque quando nós olhamos para as coisas espirituais, a gente sempre vai se sentir incapaz, né, de realizar alguma coisa, de olhar para dentro de nós mesmos e entender que tem algo que a gente possa oferecer, né, para Deus ou para alcançar a vida de algumas pessoas, mas a gente não entende, a gente vai se deixando ser levado pela vontade do Espírito Santo de Deus, e para mim é uma honra, né, ter esse ministério, né, ter sido escolhido para ser pastor da nossa igreja, da IADAM, né, a qual sou muito feliz por fazer parte dela, e para mim é uma grande alegria estar servindo ao Senhor. Sempre existiu esse pensamento de repente pastorear, tendo em vista que, né, o pastor Roberto Souza, que é o seu pai, já era pastor na época, sempre teve esse pensamento, ou foi uma coisa que Deus foi trabalhando no passado do tempo? Eu creio que sempre foi mais Deus trabalhando do que as minhas vontades, né? Eu sempre procurei me entregar muito a Deus, né? Falar: Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Eu sempre procurei, né, fazer algo de especial para Deus. Eu sempre procurei servir ao Senhor, independente daquilo que eu, né, da função que eu poderia desenvolver, né? Tanto é que quando eu fui para ser separado ao ministério, né, me perguntaram: tu quer ser pastor? Eu falei: eu não quero. Mas veja, né, a minha forma de agir, a minha forma de andar, como eu tenho trabalhado dentro da igreja, se eu sou merecedor de tal cargo, né, de tal honraria, né, que é um nome a mais que recai sobre nós uma responsabilidade maior ainda, porque ser um membro, ser um diácono, ser um auxiliar é uma responsabilidade menor, mas ser pastor já tem um peso bem maior. Sim, e o que muita gente se engana talvez é porque quando a gente ainda não está em um cargo, ainda não está credenciado na obra, a gente entende que a subida de degrau na credencial vai te tornar, vai te dar menos funções, digamos assim. Uhum. E eu fiz um curso de diaconato no ano de 2017, quem nos passou esse curso foi até o pastor Vanderlan, né, um dos pastores mais velhos também do estado do Amazonas, que quanto mais sobe, obreiro, diácono, pastor, mais serve, né, mais se torna servidor da igreja. Então, digamos que, se for analisar para a questão de serventia, de prestar serviço, né, a credencial vai te dar um cargo, uma posição melhor, né, mas o trabalho aumenta, né? O trabalho aumenta, a responsabilidade aumenta, e eu posso imaginar como seja. Essa pergunta o senhor vai me responder no seu ponto de vista. É claro que cada pastor, né, líder de igreja tem a sua visão, mas no seu ponto de vista pessoal, o que significa pastorear? Qual é a função comum de um pastor de igreja? Eu procuro sempre entender do lado da Bíblia, né? Lá no Salmo 23, né, os versículos primeiro vai falar, né, o Senhor meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Então, o salmista está ali revelando, né, tanto quem é o pastor dele e quais são as qualidades, né, desse pastor, né? E lá em João capítulo 10, né, esse pastor que o salmista está falando lá no Salmo 23, ele vai se apresentar, né, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, como um pastor. É lógico que todo pastor, ele tem como exemplo, né, Jesus, né, que procurou sempre fazer o melhor, né, a ponto de entregar a sua vida, né, em favor, por amor às suas ovelhas, né? A palavra do Senhor é muito clara, como ele diz, né, o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Nós não conseguimos fazer isso de forma literal, como Jesus fez, porque se hoje eu morrer pela minha igreja, né, talvez não surta efeito nenhum, mas nós abrimos mão, Simar, da nossa vida,
né, daquilo que eu poderia querer ser, talvez um grande empresário, talvez, né, um bom funcionário numa estatal grande e tal, né, uma faculdade, talvez a gente abra mão. Então, de alguma maneira, a gente também abre, né, abre mão da nossa vida para viver, né, aquilo que o Senhor tem para nós. Então, para mim, o que significa pastorear é dedicar a sua vida, né, em favor das almas a qual o Senhor Jesus Cristo pagou um alto preço por ela. É entregar aquilo que eu tenho, né, é a minha estrutura óssea, vamos dizer assim, meu corpo, né, para que o Espírito Santo de Deus que habita em mim possa me capacitar cada dia para ser pelo menos, né, o mínimo parecido com Jesus no cuidado que ele tinha com as suas ovelhas. Sim, eu confesso que essa resposta me deixou muito feliz, até porque quando eu passo o roteiro, né, antecipado, fazendo essa pergunta, surge uma preocupação, né, porque geralmente quando se pergunta isso para alguém, alguém responde no ponto de vista humano, funções humanas. E usar a Bíblia, usar Jesus como exemplo é maravilhoso. Mas aí, né, na sua pergunta, o senhor me abre um gatilho para perguntar uma outra coisa. O senhor falou que poderia ser qualquer outra coisa, um empresário, talvez se não fosse pastor e renunciou, e qualquer pastor renuncia, né, ao seu sonho pessoal para viver os sonhos de Deus. O que o senhor seria se não fosse pastor? Teria um objetivo pessoal seu? Eu, com 18 anos, Simar, eu perdi uma grande oportunidade na minha vida. Perdi olhando da forma humana, né? Porque eu trabalhava, né, assessorava o deputado Silas Câmara, e eu tinha um sonho de ser piloto, né? Eu queria, quando eu era jovem, eu queria servir ao Exército, mas para mim ser direcionado para a aeronáutica. Então eu tinha muito sonho de ser piloto. E com 18 anos, né, o deputado Silas ele me ofereceu uma oportunidade de fazer um curso de piloto, mas eu estava naquela época da euforia, né, passando, né, da adolescência para a juventude, e acabei deixando escapar essa oportunidade que às vezes eu lembro com saudade. Mas também eu penso que se eu hoje fosse piloto, eu não estaria exercendo aquilo que o Senhor queria para mim, né, que é o ministério. Hoje a função, entre aspas, é de pilotar as igrejas que pastoreia, né, de conduzir o rebanho. Eu gostaria que o senhor nos fizesse agora um resumo, né, do início da sua trajetória, quando o senhor se torna pastor até chegar em Lábrea. Como que Lábrea chegou para o senhor? Como que o senhor chegou em Lábrea? Em que momento da sua vida chegou esse convite? Né, qual foi o impacto que esse convite teve? Eu queria que o senhor nos explicasse melhor sobre isso. Como eu já falei no início, né, da nossa entrevista, aqui da nossa conversa, né, eu não tive, vamos dizer, escolha, né, para ter um ministério, para fazer parte do ministério, porque eu nasci dentro de um ministério, né? E olha só como aconteceu. Eu nasci lá em Tabatinga. Por incrível que pareça, eu não conheço a cidade que eu nasci, né? Depois de um tempo, nós fomos morar, né, na cidade de Urucurituba. Depois de Urucurituba, fomos para Anamã. Tudo isso aqui era meu pai ainda sendo pastor. Em Codajás, né, meu pai sendo pastor. Né? Depois eu fui morar em Rio Branco com a minha mãe. Passei 2 anos morando em Rio Branco. Depois eu retornei para Manaus, né? Aqui inicia o meu ministério, né? Mas dentro desse início do ministério ainda tem um espaço de 2 anos na qual eu me afastei da presença do Senhor. Mas por que eu digo que inicia meu ministério? Porque quando eu volto de Rio Branco para Manaus, né, eu passo a congregar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Brasil, lá no São José 2. Foi onde eu fui batizado nas águas. Foi onde eu entendi, né, que eu precisaria dar um passo a mais para o Senhor Jesus. Então, eu louvo a Deus pela vida, né, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil. Foi onde eu fui batizado nas águas. E depois, né, que eu fui batizado nas águas, passou-se um intervalo de tempo, né, me afastei da presença do Senhor, né, como eu sou sempre claro, já falei isso várias vezes no púlpito, né, eu não preciso esconder isso de ninguém, né, porque também não é um fracasso, não é uma queda que vai nos impedir de Deus cumprir um propósito que Ele tem na nossa vida, né? Isso está na Bíblia também. Davi era um homem segundo o coração de Deus e acabou tropeçando. Não que a minha falha seja igual a de Davi, mas também passei um tempo afastado da presença do Senhor. Mas voltei, né, para a igreja lá na área 129, no Nova Cidade, né, onde eu procurei servir ao Senhor. Como eu sempre estou falando aqui, eu não servia por cargos, eu servia por ver a necessidade da igreja. Nesse caso aqui, especificamente, a igreja estava em construção, né? Não tinha onde guardar os instrumentos, então não podia deixar os instrumentos lá, né? As cadeiras, os sons, e todo dia eu era responsável para tirar essas cadeiras, guardar dentro do porão da igreja, o som também, todo dia eu tinha que montar também, né? E aí eu montava, né? Esperava o primeiro irmão chegar, para me voltar para casa, tomar banho e voltar para vir para o culto para participar. Então, aí começa o meu ministério. E depois que eu me reconciliei no 129, a gente foi assumir a área 247, e foi na área 247 onde começou novamente, voltou novamente, né, o meu chamado, porque foi na área 247, né, quando meu pai sai de lá,
e vem para o Careiro Castanho, já assumi a igreja do Careiro Castanho, que começa, né, novamente eu servir ao Senhor naquela congregação, e o irmão Melo, né, que agora é pastor, ele viu em mim que havia uma possibilidade de investimento. Ele olha para mim e diz, eu quero te consagrar ao diaconato. E eu perguntei para ele, mas pastor Melo, eu mereço? Né? Ele era irmão, naquela época ele era diácono também, mas um diácono experiente da igreja. Eu mereço essa honraria? Ele falou para mim, meu filho, eu olho para você e vejo em você um diácono, porque você serve, independente do que você é, você serve com alegria ao Senhor. Então foi quando eu fui consagrado ao diaconato, eu passei mais ou menos, irmão Simar, né, um mês para ser consagrado ao diácono, e depois de um mês eu fui consagrado ao pastorado. Né? E tem essa escadinha, né? Para poder chegar no pastorado tem que ter o diaconato. Então nós vemos a mão de Deus, né, agindo nessa situação, porque um mês antes eu estava sendo consagrado lá no Canaã ao diaconato e um mês depois eu estava sendo consagrado, né, ao ministério. Então, olha só, né, aí em dia 13/8/2012 foi quando eu fui consagrado evangelista pela nossa igreja e 3 anos depois eu fui ordenado, né, porque nessa época tinha essa diferença, né, de evangelista, né, que era o tempo de experiência, né, do pastor, ver se ele conseguiria verdadeiramente se firmar no ministério, né, se ele ia verdadeiramente honrar o nome do Senhor, senão ele era destituído, né, da sua função de pastor e voltaria a ser um membro comum da igreja e aqueles que fossem aprovados seriam ordenados. Foi quando eu fui ordenado, que foi na convenção, né, centenária da nossa igreja, né, que eu fui ordenado ao pastorado. E de lá, né, depois de ser ordenado, passei um tempo em Manaus, servindo ao Senhor na área 247, foi quando eu fui chamado. Foi quando eu tive que abrir mão do meu emprego, numa grande empresa em Manaus, né, estava estabilizado, né, tinha já a minha primeira filha, estava já próximo, né, a ter a segunda filha, né, mas estava estabilizado, estava com um emprego bom, ganhando um salário bom, e quando Deus nos faz a prova, né, para nos tirar, né, de dentro de Manaus para ir para o interior, para o município do Careiro Castanho, servir como pastor de jovens. Tá bom? E aí eu fui para o Careiro Castanho servindo como pastor de jovem e no dia 8 de janeiro de 2015 eu assumi a minha primeira área, né? A congregação Novo Tempo, lá no Careiro Castanho, onde nós recebemos uma igreja que estava assim, com as paredes levantadas, mas estava precisando ainda, vamos dizer, dos acabamentos, né? Precisava ali de muitas coisas e nós trabalhamos ali durante 3 anos, né, para deixar ela impecável, né? Inauguramos ela, colocamos a primeira central de ar-condicionado na igreja, já estava praticamente do jeito que a gente sonhava e a gente foi transferido para o Araçá, né? E aí chegamos no Araçá, uma igreja muito sofrida, uma igreja que tinha passado, né, um momento muito turbulento, né? E estávamos ali num trabalho de reestruturação, quando meu pai novamente sai do Careiro e vem transferido para Lábrea, né? E quando ele vem transferido para Lábrea, ele fala, Kessiel, eu quero que tu vá comigo. Mas eu não senti que era o momento de vir para cá, né? Eu estava apenas há um ano lá na congregação, no campo que eu estava, pastoreando no Araçá, na BR-319, quilômetro 54, muito próximo a Manaus, né? É uma igreja que tem o templo central e 2 congregações, as 2 congregações estavam desativadas quando eu cheguei, né? E comecei a trabalhar ali no trabalho de restauração, né? E passamos também 3 anos lá, quase 3 anos, 2 anos e 11 meses, passamos lá trabalhando. Foi quando eu entendi, né, que chegara a hora de eu vir para cá, para o município de Lábrea. Meu pai, pastor Roberto, né, solicitou da convenção a nossa transferência e foi feito, né, uma troca de campo, né? O pastor Lúcio, que pastoreava aqui em Lábrea, foi pastorear o campo do Araçá e eu vim para cá para pastorear, né, a área de número 1 e foi assim que Lábrea, né, entrou na minha vida. Um município que eu não conhecia, mas a Lábrea, ela tem uma máxima, que todos aqueles que vêm aqui nessa cidade se apaixonam por ela, né? Quem participa de um culto ali no Templo Central, não tem como não se apaixonar, né? Porque é uma igreja que transmite uma espiritualidade muito grande, é uma igreja amorosa, calorosa, né? Que recebe muito bem as pessoas. Então, quando eu vim para deixar o meu pai, eu já senti aquele desejo de vir aqui, mas entendia que não era o tempo ainda. Mas quando chegou o tempo, graças a Deus eu vim, né? No dia 20 de janeiro de 2020, nós chegamos aqui em Lábrea para pastorear, né, a área de número 1 que nos foi confiada. Eu sou uma prova disso, né? Vim para passar alguns meses e estou até hoje. Eu completei 2 anos já em Lábrea, uma cidade maravilhosa, mas após eu vou ter uma pergunta especificamente sobre Lábrea, já que a gente está fazendo aqui tão boas recomendações sobre a cidade. O senhor, falando de início, falou muito em servir a igreja no início, né? Quando quem estava de fora, quem era seu líder, entendeu a sua vocação. Eu ia até perguntar, isso não está no roteiro, qual conselho o senhor daria para um jovem que hoje sonha em ser pastor, né, que hoje sonha em alcançar o pastorado?
E pelo que eu vi do que o senhor falou, já se torna óbvio, é servir, mas tem algo a mais que o senhor diria para um jovem que hoje sonha em ingressar no ministério? Eu creio que, Simar, o maior segredo é o serviço, né? Nós somos notados por aquilo que nós apresentamos. Não tem como, né, um líder maior olhar para alguém que está sentado no banco sem fazer nada e ver nele a capacidade de ser alguma coisa para frente, porque nós somos, né, seres que medimos as pessoas, né, pela desenvoltura delas, nos trabalhos a quais são confiados a ela. Então, servir a Deus, né, com integridade de coração, com sinceridade, é o primeiro e talvez o único passo, né, para se alcançar o ministério, né, porque Deus ele só vai confirmando, né, o ministério eu creio que não é desejo, é confirmação de Deus. Deus, quando ele tem um propósito, ele nos impulsiona a cumprir esse propósito, ele nos dá as possibilidades, né, para que esse propósito possa ser cumprido, né, através de nossas vidas. Então, o meu ministério começa servindo, né? Independente Sim. do que eu era, independente se eu fosse líder de célula, se eu fosse líder do grupo de louvor, se eu fosse líder de jovens, se eu fosse apenas um zelador da igreja, se eu fosse o porteiro, era servir ao Senhor e fazia aquilo ali com alegria, com amor, né? E hoje eu sempre falo, se Deus me livre e guarde, mas acontecer né, algum deslize, algum desastre no meu ministério e eu tiver que voltar para o primeiro posto que eu servi ao Senhor, de zelador, de lavar banheiro, eu volto com maior simplicidade, com maior humildade. Porque o meu objetivo, o meu propósito, não está aqui para ser reconhecido pelos homens, está para ser reconhecido por Deus. E quando nós somos reconhecidos por Deus, os homens vão falar e só confirmam. Está aqui, ó. Isso aqui é sua credencial de diácono, de auxiliar, de líder, de pastor. Né? Os homens só vão ser utilizados por Deus para confirmar aquilo que Deus já está fazendo na nossa vida. Eu não sou muito bom de matemática, o senhor contou, né, o processo do início, né, até então. Mas há quantos anos mesmo o senhor está credenciado como pastor daí da Dona Amazonas? Credenciado agora dia 8 de agosto, eu vou fazer 11 anos, credenciado já como pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, né, no Amazonas. É, mais tempo do que eu imaginava, né? Eu não vou perguntar a idade, quer dizer elegante, né? Mas é um jovem pastor e acredito que o fato do senhor ser um pastor ainda jovem, com espírito jovem, dá para perceber na sua forma de liderar, na sua forma de lidar com as pessoas, isso ainda incentiva mais jovens que, claro, almejam o pastorado, almejam alcançar aí o ministério de pastor. E eu olhando de fora, eu percebo muito isso, né? Os jovens hoje que estão, né, que têm esse sonho, lhe veem muito como alguém que inspira. É claro que a nossa referência tem que ser a palavra, né, tem que ser Jesus, como o senhor que falou. Mas o senhor, né, dentro disso, o senhor teve um pastor, e é claro que eu não posso perguntar, incluindo ele, porque se não falar vai ficar, vai complicar. Além do pastor Roberto Souza, o senhor teve um pastor que o senhor teve como referencial, como formato da forma de ser e de estar no ministério? Como eu sempre fui pastoreado pelo meu pai, fica até difícil eu ter uma referência, né, fora ele, né? Mas eu louvo a Deus pela vida do pastor Adailton, né, Carneiro, em Manaus, né, que estava na área 129, que foi um pastor que me ajudou muito a me levantar, né, depois que eu estava caído, que eu comecei a voltar para a igreja, foi ele que confiou em mim, né, e acreditou no meu ministério. Nessa época meu pai não estava exercendo, né, o ministério dele. Então, louvo a Deus pela vida dele, louvo a Deus pela vida do pastor Melo, como já falou, e louvo a Deus pela vida do irmão Marcos, né, que foi também um líder de jovens de excelência, que confiou, acreditou no meu ministério e me incentivou, né, muito a permanecer firme nos propósitos que Deus tinha para a minha vida. O senhor falou agora há pouco sobre ter sido enviado para ser pastor de jovem. Como que funciona? Eu não conhecia muito bem especificamente essa função. Eu estava em Manaus, né, vamos dizer, estava trabalhando no distrito. E lá no Careiro Castanho, meu pai estava com a necessidade, né, de liderança para os jovens. E foi quando ele me chamou, que eu preciso fazer um trabalho, né, com os jovens aqui no Careiro, e eu queria que tu viesse para cá para assumir, né, esse pastoreio de jovens. Eu era um pastor auxiliar, né, não era assalariado, né, mas estava ali na frente daquele trabalho juntamente com os jovens. E por isso, né, foi dado a mim o nome de pastor de jovens, né, porque eu trabalhava com toda a juventude ali do Careiro Castanho, onde nós pudemos ali fazer eventos maravilhosos que ficaram marcados, né, graças a Deus, na história daquela juventude. E sempre, de vez em quando, né, vem uma lembrança aqui no Facebook, quando aparece para eles já marcam a gente, lembrando com saudade daquele tempo que nós estávamos ali na frente daquele trabalho. Eu espero que esse conteúdo chegue para muita gente no Careiro e
No Araçá. Até porque de tanto, né, é impossível olhar para o senhor, olhar para o pastor Roberto e não lembrar do Careiro e do Araçá, porque são cidades, né, são locais que vocês falam bastante, que vocês têm boas referências, boas recomendações. Dificilmente existe, vocês passem um tempo sem falar ou ministrem sem falar nesses dois locais. E eu acredito que todo evangélico, principalmente da Assembleia de Deus em Lábrea, tem curiosidade de conhecer o Careiro Castanho, quem não conhece ainda, de conhecer o Araçá, pelas boas referências que vocês trazem desses dois campos que assim trabalharam. Dando continuidade ao nosso roteiro de perguntas, né? Geralmente, as esposas de pastores, elas têm um ministério um pouco mais discreto, apenas que dá o apoio, o suporte ao esposo, assim como, digamos que auxiliadora, né? No seu caso é diferente, a pastora Nayara, ela tem um ministério muito ativo, né? Ministra a palavra do Senhor e é usada extraordinariamente, né? Lidera na linha de frente com o Senhor. A gente percebe que ela tem essa personalidade ativa. E eu quero saber como que é essa relação, né, de ter ao seu lado alguém da personalidade tão ativa quanto a sua, se ela já era assim desde o início, se isso é o que vocês foram construindo no decorrer do tempo. Eu gostaria que o senhor falasse agora sobre a sua esposa, a pastora Nayara Azevedo. A pastora Nayara é uma bênção na minha vida, né? Foi um presente de Deus, que Deus me concedeu. Louvo a Deus por tê-la do meu lado, né? Uma mulher íntegra, uma mulher que honra o Senhor, né, em tudo que ela faz. Sempre procura, né, estar aonde Deus quer que ela esteja. E sempre procura se colocar no seu devido lugar, né, para também estar honrando a Deus também com as suas posturas e com a sua atitude. Tanto eu quanto ela, né, nos reconciliamos praticamente num espaço curto de tempo. Eu me reconciliei primeiro e depois ela veio, né, e se reconciliou também na mesma igreja que nós estávamos congregando. E passasse o tempo, né, ela foi líder de jovens, né, de célula, fazia um belo trabalho, sempre foi muito ativa, né, assim, vamos dizer, no cuidado, né, com a sua célula, no cuidado com a igreja também. Sempre estava ali lado a lado, trabalhando juntos naquela mesma missão de organizar as cadeiras, de carregar som, de guardar as coisas. Ela sempre estava ali ajudando, apoiando. Mas quando se trata de ministração, por um tempo, depois que nós fomos levantados a pastor, ela reteve, né, esse ministério, porque toda vez que eu falava para ela pregar, ela dizia: esse ministério não é meu, é teu, né? Então é tu que tem que pregar. Ela ficava pelos bastidores organizando as coisas, né? E eu era quem pregava, né? Mas eu estava já me desgastando muito, né? Pregava na terça, pregava na quinta, pregava no domingo, pregava em eventos, pregava, né, ali em seminários, e estava muito desgastado já. E aí foi quando eu pedi a Deus ajuda. Eu falei: Senhor, eu preciso de alguém para me ajudar a pregar. E foi quando Deus usou alguns profetas, né, para profetizar sobre a vida dela, que o ministério dela estava sendo mudado, que a partir daquele tempo da profecia, ela passaria a pregar também a palavra de Deus. E foi quando ela entendeu, né, passou também por algumas provas, por se negar a pregar a palavra, né, mas depois que os profetas falaram, ela passou a entender que verdadeiramente também ela tinha um ministério de pregação, né, de liderança. Aí as coisas ficaram muito mais leves, muito mais fáceis para mim. Então eu louvo a Deus por ela ter entendido e por Deus ter usado os profetas, né, para avivar um ministério que já estava dentro do coração dela. Sim, é uma opinião particular minha, eu espero que os pastores e pastoras me entendam, né? Mas existe a pastora e existe esposa de pastores, né? Que são pastoras também, mas, como falei, o seu ministério acrescenta ali a do seu esposo, no caso, o pastor, né? E dando continuidade, né, à nossa entrevista, e a gente pretende, com o nosso cinegrafista Irenilson, é claro, com nossos parceiros, ampliar o nosso cenário, e quem sabe um momento futuro, né, quando o Samuel Roberto já tiver um pouco mais, a gente trazer vocês aqui, né, o senhor juntamente com a pastora, para que a gente possa ter essa conversa, vocês dois juntos, porque eu acredito que ela tem muita coisa a contar ao seu respeito, assim como o senhor também, obviamente, em um tempo maior, teria muita coisa para falar, e coisas positivas, é claro, desse processo de vocês juntos. E é claro que a forma do Ministério dela ativo potencializa, né, o seu ministério como pastor. Essa pergunta agora é voltada para a nossa cidade. Na pergunta anterior a gente falou muito sobre a Lábrea, sobre a cidade. Eu queria que o senhor falasse para a gente, pode falar como pastor, pode falar como a pessoa que é Ciel. Um ponto positivo, né, um ponto bacana de morar em Lábrea, e também um ponto negativo, seria impossível não lhe perguntar isso. Muito bem. Falar de um ponto positivo e um ponto negativo
né, gera assim um aperto no coração, né? Porque como eu trato com pessoas e trabalho com pessoas, né, a gente não pode às vezes expor, né, verdadeiramente aquilo que a gente tem, né, olhando, vamos dizer, ministerialmente, né, como pastor de igreja, né, para falar, né, o ponto negativo. Mas eu vou falar talvez como eu, como pastor, como Queciel, né, como alguém que veio, né, morar aqui em Lábrea. Cidadão Queciel. Cidadão Queciel. O ponto negativo é a distância, né, que nós estamos muito distantes de tudo praticamente, né, apesar de ser uma cidade muito completa, né, naquilo que ela oferece, né, tem educação, tem saúde, tem, vamos dizer, tudo que a gente precisa, né, para viver aqui, nós encontramos aqui nessa cidade. Mas a distância, ela maltrata bastante. Por exemplo, minha esposa, a família dela mora em Manaus, né, e já faz mais de ano que a gente não consegue ir a Manaus devido a essa distância, né, que tem daqui para Manaus, e os meios, né, de transporte, né, barco, 4 dias de barco, estrada, muitas das vezes, né, quando está no verão, a gente passa um dia todinho viajando para chegar lá no Cari do Castanho. E a minha família mora em Rio Branco, né? E é a mesma coisa, a mesma distância, né? Eu preciso passar o dia todinho aqui de carro para poder chegar lá em Rio Branco para ver a minha família. Mas o ponto positivo, e eu creio que o maior benefício, Simar, é a gente entender que nós estamos aonde Deus quer que nós estejamos, né? Porque eu entendo que mais vale a gente sempre estar no centro da vontade de Deus, né? Eu sei que esse é o tempo que Deus preparou para nós aqui neste lugar. Não sei quanto tempo vai durar ainda esse tempo. Já estamos aqui há 2 anos, né? Caminhando para o 3º ano, né? Mas eu sempre quis estar aonde Deus queria que eu estivesse, aonde Deus quer que eu esteja. Então, o ponto positivo é saber que eu estou aonde Deus quer que eu esteja. Muito bem. Agora eu lhe pergunto, é claro que esse assunto, obviamente, fazem os seus olhos brilharem ainda mais. A gente que percebe a forma que aconteceu, acredito que seja uma das coisas mais importantes que aconteceu na sua vida, tanto pessoal como ministerial. Eu gostaria que o senhor nos falasse sobre o Samuel Roberto, né? Sobre o processo, é claro que é um processo que acredito que pode fortalecer a fé de muita gente, e sobre a chegada, como representou para o senhor ministerialmente e como pessoa a chegada do Samuel Roberto. Causa um entalo na garganta, né? No ano de 2019, né, no ano de 2021, né, no ano de 2021 nós perdemos uma gestação, né, minha esposa estava com 4 meses, né, de grávida, e durante esses 4 meses foram 4 meses de luta, né, porque desde o 1º mês, assim que descobrimos que ela estava grávida, ela tinha hemorragia, né, sangramentos, né, intensos, e a gente nunca está preparado para perder, por mais que os médicos falavam que 90% de chance era que ela perdesse o bebê, né? E que fizeram de tudo para que aquele bebê ele ficasse, né, dentro do ventre dela até o 6º mês, porque chegando ao 6º mês eles poderiam tirar e lutar pela vida dele aqui fora, né, através de incubadora, essas UTI neonatais. Mas a próprio Senhor levar ele, né, no dia 21/9/2021, né? E causou para nós uma grande dor, um grande impacto, né? Porque nós não estávamos esperando isso. Nós que somos cristãos, a gente sempre quer entender, né? Ou quer que Deus entenda aquilo que nós queremos, né? E nunca queremos entender aquilo que Deus quer para nós. Então, nós não entendíamos por que perder aquela gestação. Nós não conseguíamos, né, entender o propósito daquele sofrimento, daquela dor naquele momento. Mas passou-se o tempo, logo um mês depois teve o aniversário da igreja, né, da Assembleia de Deus, que completaram 86 anos, se eu não estou enganado. E toda a tempestade, Deus, ele chega como, vamos dizer, o alívio, né, para aquela dor, para aquele sofrimento. Estava muito, muito abatido, foi um momento muito difícil da nossa vida. Momento que nós chegamos a pensar em desistir, né, porque culpamos a distância. Talvez porque logo vem o pensamento, se nós estivéssemos em Manaus, teríamos uma estrutura melhor para cuidar, né, dessa gestação, estaríamos ali no hospital de referência, de qualidade, né? Mas, né, Deus, no aniversário da igreja, Ele nos refez as promessas, né? Deus, Ele falou através dos profetas que vieram de longe, que não nos conheciam, que não sabiam da nossa história, né? Que Deus iria restituir aquilo que tinha sido perdido, né? Então foi um momento de renovar as forças. Foi um momento assim de êxtase, né? Mas dentro da promessa existe o tempo para ela se cumprir. E muitas promessas, levam muito tempo para serem cumpridas. Mas essa promessa específica do Samuel,
Deus ele deu um prazo exato, né? Como Deus ele é perfeito. Então a profeta que foi usada foi a pastora Shirley Paul, manda um abraço para ela se ela assistir esse vídeo, né? E ela falou que dentro de 6 meses, né, Deus estaria, né, restituindo aquilo que tinha sido perdido. E dentro de 6 meses exatamente, nós descobrimos que a pastora Nayara estava novamente grávida, né? E aí já foi completamente diferente. Foi já uma gravidez muito tranquila, uma gravidez muito especial, né? E no dia 29/11 de 2022, né, nasceu Samuel. E quando eu peguei ele ali no colo, eu não consegui, né, conter as lágrimas, né? E falei para ele, meu filho, eu estava te esperando desde a primeira gestação, né, da sua mãe. Mas graças a Deus que você só veio agora. Então eu louvo a Deus pela vida do Samuel. Vai completar 4 meses agora, um bebê saudável, né, um bebê lindo, onde todo mundo, né, que chega perto dele se apaixona por ele. E pedimos para que Deus mantenha sobre ele essa graça, livrando também, né, de toda ação contrária que possa vir, porque nem todo mundo consegue se alegrar com as nossas vitórias, nem todo mundo consegue se alegrar com as nossas promessas, né, as promessas sendo cumpridas na nossa vida. Mas eu louvo a Deus porque ao nosso redor tem pessoas especiais que amam a vida do Samuel, que amam a minha vida, amam a vida da minha esposa e torcem, né, tanto pela saúde dele, pelo crescimento dele, desenvolvimento. É um presente, né, que eu vou levar para o resto da vida dessa cidade chamada Lábrea, né? Não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, mas para onde eu for, talvez eu vou falar mais de Lábrea do que do Araçá, do que do Castanho, porque Lábrea me deu, né, aquilo que eu desejava desde da minha primeira filha, né, que é a Raquel Radassa. O varão, né? O varão. O Samuel Roberto, que lindo, né? Uma criança muito amada, isso é perceptível, né? E é impossível olhar para essa história, olhar para esse processo e não usar como justificativa Deus, né? A gente, como seu membro, seu liderado de igreja, a gente que acompanhou os amigos, a família, a gente percebeu todo o processo, a gente estava por dentro do que aconteceu. É comum que quando essa promessa tenha chegado naquele momento de festividade da igreja, até porque estava muito recente, né, a dificuldade que vocês tenham tido, possam ter havido dúvidas no coração de quem estava de fora, no coração de quem percebeu essa promessa chegar, né? Podem até imaginar que a promessa vinha como um consolo, né, para o seu coração. E aprove a Deus, como o senhor costuma falar, dessa promessa se cumpriu, né? E acredito que isso chega para fortalecer a fé de muita gente, né, para trazer esperança para muita gente, para quem acompanha o conteúdo, que tem um sonho, né, que não fique triste, porque nem sempre vai dar certo quando a gente acha que tem que dar certo, né? Deus sabe o tempo certo, né, para devidas coisas, e é claro que por tudo que aconteceu, essa chegada dele ainda se tornou mais especial, né? Quem segue o pastor e quem não segue pode começar a seguir aí, @QCelRoberto, né? Percebe, né? Uma hora ou outra o pastor está passando o vídeo do Samuel Roberto, a pastora também, Nayara Azevedo, né? E a gente percebe a criança iluminada e abençoada por Deus que é Samuel Roberto. Eu acredito que se a gente tivesse que definir esse último período da sua vida, esse último ano, podemos dizer assim, o senhor definiria nessa palavra, né? Após Deus, Samuel Roberto. Samuel Roberto. Agora essa é para a gente finalizar, né? Claro que essa, como diz o pessoal lá de onde eu venho, os paunienses, essa prosa está muito boa, a gente poderia entrar de noite adentro, mas para a gente finalizar eu quero saber sobre essa experiência que o senhor teve nos últimos dias. Eu acredito que aproximadamente 40 dias o senhor assumiu, né, o templo central, ou seja, a liderança geral da IADã em Lábrea de maneira interina, é claro, quando o presidente pastor Roberto Souza viaja de férias. E nesses aproximadamente 40 dias, se não me foge a memória, o senhor teve essa responsabilidade de estar ali à frente de tudo. Acredito que tenha sido a primeira experiência de um modo geral. Eu queria que o senhor falasse sobre essa experiência, né? Como que foi, se teve algo lá que o senhor só descobriu uma dificuldade estando lá, porque uma coisa é o senhor acompanhar o pastor Roberto Souza ali liderar, outra coisa é estar lá. Se teve uma dificuldade que existe lá que o senhor não sabia que existia, e qual foi uma dificuldade que o senhor tenha encontrado nesse curto período à frente da IADã em Lábrea de maneira interina? Eu louvo a Deus, né, Simar, pelas oportunidades que Deus tem me dado, né, nessa cidade, de aprender coisas novas, de estar sempre assumindo novos desafios. Eu creio que nosso caráter ele é forjado, né, quando nós somos colocados, né, em lugares mais altos a qual nós estamos acostumados a estar.
né? E eu louvo a Deus porque eu não deixo de maneira nenhuma isso entrar no meu coração para talvez menosprezar, para talvez pisar as outras pessoas, mas muito pelo contrário. Eu procuro olhar aquela oportunidade como uma oportunidade, né, de também trazer para perto de mim aquelas pessoas que talvez estão longe. Então foi um privilégio grande, né, passar 40 dias, 45 dias na frente da IEADAN em Lábrea, e nós não temos dificuldade, porque tudo já está muito bem organizado, né? Eu creio que eu poderia dizer que as maiores dificuldades foram mais a questão, né, das missões que o pastor Roberto passou, né, para mim, que foi, né, construir ali um fraldário, né, para as crianças, que eu não consegui terminar, né, os ar-condicionados que deram alguns problemas ali no dia de culto ali, que a gente ficou meio sem saber o que fazer, né? Mas graças a Deus a gente falando de estrutura espiritual e de organização, né, sobre liturgias de culto, sobre quem vai pregar, a gente fica naquela responsabilidade só apenas de convidar, né? E nós adotamos, né, a postura de chamar os pastores, né, para pregar nas sextas-feiras, que são os cultos de ensinamento, né? Nos cultos durante a semana, cada departamento já tem a sua liderança, já tem quem vai pregar, no domingo também, né, o departamento que indica quem vai ser o ministrador, né, daquela noite. Então as dificuldades elas são mínimas, né? É mais mesmo a questões burocráticas, questões de pagamentos, né, de algumas situações, compra de alguns produtos, né, que a gente está na frente, tem a responsabilidade de não extrapolar, né, nos gastos com a igreja, porque tem um pastor que está de férias, né, e vai voltar e precisa que as finanças estejam estabilizadas. Então o maior cuidado, a maior dificuldade é tentar organizar, né, a questão financeira para que possa manter, né, tudo nos conformes, né, e possa voltar o pastor presidente, no caso meu pai, pastor Roberto, e entregar para ele a igreja avivada, uma igreja bem cuidada, uma igreja bem, né, alegre. Sim. Por ter recebido ele de volta. Muito bem. Eu acredito que tudo passa pelo time que é montado, né? Eu acredito que qualquer gestão, seja de uma empresa governamental ou uma igreja, é claro que é uma instituição que envolve ali uma gestão, passa muito por quem você tem ao seu lado, né? Em determinadas funções. O pastor, ele é o líder principal, mas tem os setores, setor financeiro, né? As lideranças de áreas, lideranças de células. Então, eu acredito que quando todo mundo faz o seu papel de maneira responsável, ética e dedicada, facilita muito o trabalho do pastor, né? Para que as coisas venham assim dar certo. Então, essa é a nossa conversa. E eu quero que o senhor, nesse momento, para a gente fechar aqui com tramela de ouro, como eu costumo falar, traga uma palavra, uma breve palavra a quem está assistindo este conteúdo e também nos traga aí as suas congratulações finais. Eu quero citar apenas 2 versículos da Bíblia, né, que eu tomo como base para a minha caminhada. Primeiro é João 3,30, na qual a palavra do Senhor diz assim: convém que ele cresça e que eu diminua, né? Que tudo aquilo que eu fizer, que seja para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E o outro está em Atos capítulo 20, versículo 24. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Isso aqui é o apóstolo Paulo, né, testificando da grandeza do ministério. Então, da mesma forma, Simar, eu entendo que minha vida só tem valor se eu estiver na presença do Senhor. Só tem valor se eu estiver desenvolvendo o trabalho que Ele confiou a mim a fazer. Mesmo com as minhas falhas, com os meus defeitos, eu sou um ser humano igual a você, né? Cheio de defeito. Mesmo com os meus medos, as minhas inseguranças, né? Mas o Senhor confiou a mim o ministério. Confiou a mim a área de número 1, que tem 3 congregações, Congregação Betel, Congregação Rio Jordão e Congregação Fonte e Luz. E muitas das vezes eu me sinto em falha com eles, porque além de eu ter que atendê-los nas suas necessidades, que não têm sido poucas, temos passado por muitos vendavais, né? Eu ainda tenho que dar o suporte no tempo central, né? Mas eu entendo que eu estou cumprindo o ministério que o Senhor colocou nas minhas mãos, né? A cada ministração que eu dou aos meus joelhos para orar e pedir de Deus direcionamento, eu creio que essas ministrações elas vão e tratam, né, a necessidade de cada crente, né, que param para ouvir a ministração da palavra de Deus através da minha vida, não porque eu sou melhor, maior, ou prego mais ou prego menos do que ninguém, porque o Espírito Santo nos capacita e nos direciona. Então, a cada dia, né, que eu queira, na minha vida, estar cumprindo o propósito que Deus tem para mim, né? Um medo que eu posso te falar é de um dia decepcionar, né? Um Deus que tem apostado tão alto em mim, de confiar em mim mesmo eu sendo um menino, né?
você falou da idade que talvez, né, seria deselegante. Eu já estou com 35 anos, né? Está caminhando por 36 anos. Com 25 eu fui consagrado, né, ao ministério, né? Fui um dos pastores mais jovens da minha época a ser consagrado pastor, né? E a nossa vida, né, ela tem que ser para louvar a Deus. Então é isso, né, que Deus possa continuar abençoando esse propósito de vocês aqui, que outros pastores, que outras lideranças possam vir aqui e vocês possam alcançar o resultado que vocês têm procurado. No início nada é fácil, né, mas precisa de persistência para chegar, né, onde nós queremos. E eu tenho persistido há 11 anos e muitas das vezes eu olho para trás e vejo que não saí nem do lugar, né? Então é isso que eu tenho para falar. Agradecer mais uma vez, né, vocês por terem nos convidado, nos dar essa oportunidade. Com certeza, né, Deus ele vai fazer coisas extraordinárias através das nossas vidas. Pastor Kessiel, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O senhor falando de idade, a gente estava jogando aqui nos bastidores, antes do senhor chegar, 33, né? Tem 2 aninhos a mais aí. E a responsabilidade ministerial e pessoal, acredito que exige muito de si, até porque dá para perceber o grisalho já surgindo aí nas lateral do cabelo. Pastor, muito obrigado. A gente, é claro, tem a intenção de trazer outros pastores aqui, tanto da Assembleia de Deus, como também de outras denominações e religiões, é claro. Aliás, interceda por nós lá para ver se futuramente a gente consegue trazer aqui o pastor Roberto Souza, né? O senhor faz como com aquela passagem, interceda por mim lá, né? Perante ao nosso pastor presidente. Esse é o projeto Vez e Voz Podcast. A gente sempre se preocupa e se preocuparemos em trazer conteúdos no critério ético e moral para que o adulto, o jovem e a criança possa assim assistir. Eu encerro esse programa e dedico a ele a minha queridíssima mãe, a senhorita Francisca Almeida de Oliveira. Essa mulher de Deus que desde os seus 12 anos de idade dedicou a vida em honrar a Deus, em honrar a família, em um momento da nossa família que todo mundo estava estagnado. Ela se manteve de joelho para nos manter firme. E hoje, graças a Deus, nós estamos bem. E o momento que a gente não tinha forças para seguir em frente, ela nos colocou nas costas, no critério espiritual e nos carregou. E ultimamente passou por uma fase muito difícil de sua vida. Uma enfermidade emocional que desestabilizou tanto a ela como toda a nossa família. Ela como patriarca da família, como que quando ela é tocada, todos nós ficamos tristes. Mas aqui eu quero dedicar esse programa a você, minha mãe. Dizer o quanto eu lhe amo, o quanto eu estou feliz por saber que a senhora já está bem, já está se recuperando. Hoje, antes do programa, ela me mandou um áudio. E é interessante, pastor, porque a minha mãe ela tinha um hábito, né, de sempre amanhecer o dia, ela já tinha mandado dezenas de áudios, perguntando como que estava, contando as coisas que tinham acontecido lá, e às vezes a gente acha chato, né, acha incômodo, e no período que ela ficou ausente das redes sociais por enfermidade, tudo que eu mais queria era receber, ainda que fosse um áudio dela a cada manhã, e por isso eu digo a todos os filhos, valorizem vossos pais, respeitem e honrem vossos pais. E hoje ela está bem, se recuperou, já está reagindo muito bem ao tratamento. Aliás, mandou um áudio aqui para o senhor agradecendo, né, pastor Kessiel, que levantou um clamor juntamente com a igreja em Lábrea a favor da vida dela. Eu quero agradecer a cada pastor, não só da Assembleia de Deus, mas de outros ministérios, pastores e irmãos que entraram nessa batalha junto com a gente, interceder a Deus pela vida dela. E graças a Deus ela está se recuperando. Quero louvar a Deus pela vida da minha família, né, por esse momento tão difícil, todo mundo ter se mostrado unido, né, pela vida da minha mãe. Quero louvar a Deus pela vida do meu pai e dizer, meu pai, o quanto eu sou orgulhoso de ser seu filho, orgulhoso da sua postura, da sua coragem, da forma como o senhor cuidou da nossa mãe, como o senhor tem liderado a nossa família. Então eu tenho orgulho, eu admiro o senhor e tenho o senhor como a minha principal referência para a vida. Então, um forte abraço para o senhor, meu pai, o senhor Josimar Cordeiro de Lima, popular Dóia Carpinteiro, a minha queridíssima mãe, a senhora Francisca Almeida de Oliveira. Que Deus possa abençoar a nossa família e que em breve eu possa estar aí para a gente vivenciar bons momentos. Obrigado também ao doutor Francisco Batista, que fez o tratamento, né, que esteve diretamente nessa causa dela, além de ser um grande profissional, é um grande amigo da nossa família e cuidou muito bem da minha mãe. Agradecer a todos que se mobilizaram para ajudar a minha mãe nesse momento tão difícil. Minha mãe, eu lhe amo muito, um forte abraço. Esse é o pastor Kessiel Roberto, ao qual assim comento a senhora. Que Deus possa abençoar a todos. Muito obrigado pela companhia de todos os net espectadores. Essa foi a edição do Vez e Voz com o pastor Kessiel Roberto. Estamos indo com Deus, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.